Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português aqui do CEIP, e nós estamos juntos para mais uma videoaula. E bem, nesta videoaula nós vamos conhecer e trabalhar um pouco mais sobre a variação linguística. A primeira coisa que tem que ficar claro na cabeça da gente é o seguinte: a língua falada é diferente da língua escrita. O jeito que eu falo é diferente do jeito que eu escrevo. Há muitas pessoas que dizem assim: português é muito difícil. Seria mais fácil se nós escrevêssemos como falamos. Isso é um ledo engano. Olha só, imagina que cada um fala de um jeito. Imaginou? Cada um falando de um jeito? Agora eu vou te contar um segredo. Isso não é só imaginação, isso é a realidade. Cada um fala de um jeito. A fala é individual. A língua é coletiva. Se nós escrevêssemos exatamente do mesmo jeito que nós falamos, haveria o caos linguístico. Nós não conseguiríamos nos comunicar por meio da escrita. Veja só, por exemplo, a palavra urso. U-R-S-O. Mas uma pessoa pode pensar assim: não, mas eu falo urso. Urso com dois U's, porque eu coloco força no U. Eu falo e esse R eu quero marcar com dois R's. Imagina a confusão que a palavra urso causaria. Ou ainda, nós vamos ver adiante a palavra porta, mas já vou dar um spoiler. Imagina a confusão que a palavra porta daria. Vou guardar até essa informação para quando chegar o momento de eu abrir a porta, entendeu? Olha só, há aí uma frase: ser poliglota na sua própria língua. Na própria língua, frase do professor Evanildo Bechara, um grande gramático. Este gramático, ele diz essa frase interessante, ser poliglota. O que é ser poliglota? É dominar várias línguas, não é verdade? Vejam, como é que eu vou dominar várias línguas dentro da minha própria língua? Isso quer dizer que não existe só uma língua. Existem várias línguas. Traduzindo, o que pode ter ficado um pouco confuso, a língua portuguesa não é una, não é uma só. Existem, portanto, variedades. Existem, portanto, maneiras diferentes de se apresentar a língua portuguesa. Essas maneiras diferentes, elas podem ser expressas e percebidas ao longo da história, dentro dos grupos sociais, nas regiões diferentes que falam a mesma língua, nas situações de comunicação diferentes, e isso tudo nós vamos ver a partir de agora. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente, antes de vermos os tipos de variações, são dois conceitos: norma. Vou apresentar a vocês norma. Conhece norminha? Olha aí, norminha, olho na tela. Norminha, olha aí, norma padrão. Norma padrão, ela escolhe por meio de uma atitude social uma variedade padrão. Essa variedade padrão é a variedade que espelha os textos oficiais. Ela representa o modelo de referência do idioma nacional. É um ideal, apesar de não ser geralmente falada. Ela segue as regras da prescrição gramatical. Pessoal, a norma padrão, portanto, ela existe no mundo das ideias, ela existe no mundo ideal, no mundo, entre aspas, perfeito. Percebam que a norma padrão existe. No entanto,
nós não nos valemos 100% da norma padrão. Nem você que está aí querendo passar em um concurso, nem eu que sou o professor de português, bacharel e licenciado pós-graduado, nem o gramático Evanildo Bechara, que foi o autor daquela frase que nós falávamos anteriormente. Ninguém fala 100% a norma padrão. Porque ela está ali naquele mundo ideal. Né? Nós tentamos chegar mais perto dela. Principalmente por meio da escrita. Lembrando que o padrão, o nome já diz, é uma convenção e ajuda a que nós, pelo menos teoricamente, nos comuniquemos melhor. O sentido de sua existência, portanto, não é massacrar a vida do concurseiro, embora você possa pensar assim. Na verdade, o sentido da existência da norma padrão é ajudar, facilitar na comunicação, no estudo científico da língua. Olhe na tela. Norma culta é a norma real, refletindo usos reais da língua, não de qualquer falante, mas sim, geralmente, de um com grau de escolaridade de nível superior. E nascido nos centros urbanos. Foi cunhado pelo projeto da norma culta, urbana, etc, etc. Isso aí não importa. Vem comigo! Olha só. Norma culta. Quem utiliza a norma culta? Com todo respeito. Não é, provavelmente, você que está aí do outro lado da telinha. Sou eu. Por quê? Esse professor... vou trocar de videoaula, esse professor se acha lá... Não, olha só. A norma culta tem a ver com o uso, mas o uso, entre aspas, né, dos cultos. E aí quem são considerados os cultos? Aqueles que têm o ensino superior completo. Então não são só os professores de português, né? Você pode ter pensado assim, entendeu errado. Não é isso. Na verdade, os engenheiros, os médicos, os advogados, os dentistas, todo aquele que tem ali o ensino superior, tem ali a faculdade, tem ali um título de bacharel, de licenciado, de tecnólogo, ele tem, então, ele faz uso, melhor dizendo, da norma culta. Ok? Agora nós vamos conversar sobre o registro. O registro ele pode ser formal ou informal. Olhe na tela. O registro formal ele representa a impessoalidade. O uso do padrão culto da linguagem, ele usa então elementos com clareza, com concisão, né? Com objetividade, né? Formalidade. Em oposição, existe o registro informal, que ele está nas situações linguísticas espontâneas, naturais, despreocupadas, né? Em que se usa uma linguagem coloquial, uma linguagem familiar. Na prova do concurso, não importará muito se você gosta mais do registro formal ou do informal. Importará se você sabe o que é o registro formal e o registro informal e se você sabe identificar quando está sendo usado um e quando está sendo usado o outro. Tudo bem? Avançando, nós vamos falar agora sim dos tipos de variação. Existe o primeiro tipo que já está aparecendo aqui, a variação diacrônica. Esta variação, com esse nome meio esquisito, né, diacrônica, né, ela também recebe o nome de variação histórica, que como o nome mesmo já diz, né, é uma variação que acontece ali ao longo da história, ao longo do tempo. Trouxe para vocês, olha, três palavras elas estão aqui apresentadas. E você pode já estar notando certa estranheza na grafia delas. Vossa mercê. O que é isso? É a origem da palavra você. Vossa mercê. Depois passou para vós mercê.
depois passou para você. Hoje em dia a gente escreve pelo menos VC, né? A gente fala C, de repente no futuro a gente vai falar S, não sei, mas esta mudança é natural, é normal, acontece não só na língua portuguesa, mas em todas as línguas, é característica básica da língua, a mudança. A língua que não muda é uma língua morta, é uma língua que já não tem ali falantes, né, que vão modificando por meio ali da interação social. Outra palavra que está aqui na sua tela é a palavra teatro, né? Olha aqui, ó, teatro. Na palavra teatro, nós temos o quê? Nós temos, se você é do Rio de Janeiro, se você é do Amazonas, se você é de São Paulo, se você tem aí um teatro municipal, vai lá na frente do teatro, observa, vê lá. Teatro municipal. Os mais antigos preservam ainda a grafia antiga. TH. Por que era escrito com TH? Porque era um critério etimológico de um acordo ortográfico antigo, que palavras advindas do grego, elas mantinham o TH como critério etimológico, né? A marca ali, né? Teatro, ainda que esse H não fizesse nada, no ponto de vista fonético-fonológico, estava ali, escrito. E hoje em dia, ninguém escreve mais com TH. Farmácia. Farmácia. Ué, mas eu vou na farmácia. Não, falavam farmácia, como falam hoje. Qual é a diferença? PH tem um som de F. Ou melhor, tinha, porque hoje em dia a gente não vê por aí a farmácia com PH. A gente vê com F. Por que mudou? Isso é normal? Vai mudar toda hora? Sim. Toda hora não, né? Mas vai mudar à medida que haja necessidade, à medida que aquele grupo, que aquela sociedade enxergue a necessidade de mudança. Lembrando que a mudança ela é lenta, ela é gradual, ela vai acontecendo devagar e primeiro na fala para depois acontecer na escrita. Há ainda outros tipos de variações históricas, como, por exemplo, palavras que mudam de sentido, tá ok? O que é mais importante para que você guarde na sua cabeça? Que a variação histórica acontece ao longo do tempo. Tudo bem? Vamos adiante. Segunda variação já está aparecendo aqui na sua tela, é a variação geográfica, que pode ser chamada também de regional, ou ainda com nome bonito do grego, diatópica. Esta variação ela tem a ver com a diferença do modo como se fala ou dos sentidos das palavras em determinadas regiões. Por exemplo, a palavra porta tem o mesmo sentido em todas as regiões do Brasil, pelo menos até onde eu sei. Se a palavra porta significa outra coisa aí na sua região, manda uma mensagem aqui pro SEIP, que a gente fala, inclusive, qual é esse sentido, tá? Porque eu não conheço. Então, mas eu sei que a palavra porta pode ser dita. Atenção! Porta! Parece que vai cuspir, né? Porta! Então eu posso dizer, a porta está aberta. Eu posso dizer, a porta está aberta. Eu posso dizer, a porta está aberta. Eu posso dizer, a porta, quase, hein? Quase é um nome feio. A porta está aberta. 4 maneiras diferentes de eu falar a mesma palavra. Eu gostaria de que você agora... Atenção, vou chegar mais perto de você com muito cuidado. Pensa, qual é o jeito certo de se falar esta palavra? 3 segundos, vai! Pensou? E se a sua resposta não foi todos, você caiu
aí numa armadilha do preconceito linguístico, que é esse preconceito, esta visão equivocada de enxergar que uma coisa é mais correta do que a outra, que uma coisa é mais válida do que a outra, seja do jeito de eu falar, seja do jeito de eu escrever. É importante, então, nesta videoaula, atenção, nesta videoaula especificamente, nós entendermos o conceito de certo ou errado. Aqui nós estamos trabalhando do ponto de vista sociolinguístico, em que certo ou errado dependerão tão somente do ponto de vista. Por isso que porta, 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 porta são 4 maneiras corretas de se pronunciar a mesma palavra. Só que em lugares diferentes. Observa aqui nesse mapa, olha aí, ó. Neste mapa, esse mapa é de que lugar, hein? Pensa, isso, Brasil, né? Dá pra ver que é o Brasil, né? Ó, mapa de cima, o mapa de baixo, eles estão apontando as regiões do nosso Brasil varonil. Olho na tela. O que você pode observar nesse mapa, hein? Olha aqui, ó, o que eu disse do você. Olha aqui o que eu disse do você. Ele pode ser falado você, pode ser falado se. Em alguns lugares pode ser utilizada a segunda pessoa em vez da terceira, o tu. Olha aqui o outro mapa, o de cima. O som, né? S com som de X, um som um pouquinho mais chiado. Por exemplo, poste, né? Não dá para esconder que eu sou carioca da gema. S com som de S, é engraçado isso aqui, né? S com som de S, né? Por exemplo, poste. Aqui é a briga do século. Em uma região em verde, nós temos bolacha. Em outra região, nós temos biscoito. E no fundo, você querendo ou não, tanto faz, bolacha ou biscoito. Olha aqui o outro mapa, o último, hein? Aipim. Em verde, a gente chama de aipim. Onde está aí de azul? Mandioca. Se bem que esse nome ele é conhecido também como aipim ou mandioca, no centro-sul, de maneira geral. E macaxeira é mais típico da região norte e nordeste. O que eu gostaria que você tivesse em mente? Que a diferença de palavras, de termos, de sentidos, de maneiras de falar, no que se refere à região, é normal, é natural, acontece. Eu trouxe para nós exemplos aqui do nosso Brasil, no entanto, há exemplos de outros países que falam português. Por exemplo, em Portugal e nos países como Angola e Moçambique, aquela pessoa que é legal, em gíria, é chamada de fixe. Então, posso dizer que este gajo é fixe. Quer dizer, ele é legal. Bem, e com isso nós encerramos, né? Percebendo que a variação regional ela pode acontecer tanto no nosso país quanto nos outros países que falam língua portuguesa. Tudo bem? Vamos adiante. Variação social, que pode ser chamada também de variação diastrática, é aquela que acontece dentro de um grupo, dentro de um extrato social. Se você é mais novo, você provavelmente não ouviu expressões do tipo: nossa, você é um broto. Uau, olha lá que pão! Essas são expressões que aqueles acima aí dos 60, 70 anos, né, na sua mocidade, mocidade é uma palavra antiga também, né, na sua mocidade utilizavam, né, para dizer que aquela menina era bonita, aquele rapaz era bonito. Hoje em dia há N possibilidades de dizer a mesma coisa,
que não broto e pão, não é verdade? Há ainda palavras como embuste, né? Que se você disser para o seu avô vai ficar talvez um pouco confuso. Se você discutir com alguém mais velho da sua família e falar, olha, é melhor você parar porque eu estou ficando pistola. Talvez essa pessoa mais velha vai entender que você está querendo pegar uma arma ou algo do tipo, não vai entender que você está ficando, na verdade, nervoso. É importante, então, entender o seguinte, a variação social é aquela que ocorre ali dentro dos grupos sociais. Por conseguinte, essas palavras, esses empregos de palavras dependerão do grupo social. Quando mudam os grupos sociais, a compreensão não acontece. Olhe na tela. Olha aí, ó. Temos um senhor e um rapaz um pouquinho mais jovem. A Verinha é uma gata, começa ele. Vai o senhor, de que raça? Eu mandei ver. E foram? Demorou. É que a condução atrasou. Tô bolado. O quê? Levou uma bolada? Povo, tu não saca nada? Hoje em dia eu não saco nada mesmo, mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei. E no tênis também. Perceba que não há compreensão, né? Nessa interação, nessa tirinha, nós percebemos ali que os grupos sociais, quando resolvem misturar as palavras, né, dificultam. Há o que a gente chama de ruído na mensagem. Por isso que as palavras são utilizadas naqueles grupos ou são ensinadas ali por meio de vídeos no YouTube, por meio de reportagens na televisão, no jornal, no rádio, e assim são difundidas. Também podem acontecer por influência de telenovelas que fomentam usos de determinados grupos para que seja ampliado e, sendo de conhecimento geral, desfazendo esse ruído na comunicação. Tudo bem? Vamos adiante. Diafásica. A variação diafásica ou situacional é aquela que você não sabe que sabe, mas sabe. Por exemplo, vamos supor que você termina com o seu namorado ou com a sua namorada. Bem, essa situação você pode contar para a sua mãe, para o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga e para, por exemplo, para mim. Perceba que são 3 situações diferentes e nessas 3 situações eu tenho certeza absoluta que você vai falar de maneiras diferentes. Você não vai contar o que aconteceu para o término do seu namoro exatamente com os mesmos detalhes e do mesmo jeito para a sua mãe, ou para o seu melhor amigo, ou ainda para mim. Perceba que você saberá escolher as palavras, porque você é consciente da variação diafásica. Você é consciente que cada contexto comunicativo necessita de uma adaptação. E se não há esta adaptação, muito provavelmente haverá ali uma problemática no que se refere ao entendimento da mensagem. Olhe na tela. Aqui eu trouxe, né, então, explicação, né, só para você tirar o print, para eu falar, olha o print! Quando você está com seus amigos em um ambiente relaxado, geralmente, utiliza a linguagem formal. Sem a pressão de falar de uma maneira muito séria, muito solene. Agora, quando você está apresentando um trabalho, por exemplo, da escola, você vai precisar ser mais formal. E ser consciente de que precisa já é ali o ser consciente da variação situacional. Bem, chegamos agora num tópico interessante, que é o tópico da variedade linguística. Algumas provas trarão questões que se referem à variedade no que concerne à norma padrão,
ao uso, ao reconhecimento da norma padrão. Então, olho na tela. As variedades, né, no que se refere ao sentido fonológico, né? Há o prantar e plantar. Bom e bom. Problema e problema. Bicicleta e bicicleta. Percebam que essas palavras, né, elas têm o mesmo sentido. Elas variam na fonética e fonologia. Aqui, nessa parte, este segundo lado que nós vamos pôr agora aqui em vermelho é um lado da variedade formal, da variedade culta, daquela pessoa mais escolarizada, o em amarelo, daquela pessoa que, por algum motivo, não teve tanta oportunidade de escolarização. Atenção, cuidado. Quando eu falo isso, não estou cometendo preconceito linguístico. Estou tratando da realidade. Não é verdade? A realidade é que, às vezes, as pessoas, por diferentes motivos, né, da vida, acabam se afastando do contexto escolar. E aí vão aprendendo, né, o uso de uma variedade não padrão. Esta variedade, no que se refere à variação linguística, não está errada. No que se refere à norma padrão, está errada. Então, se você encontrar na prova algo do tipo, fique atento, porque essa variedade do pranta e companhia é uma variedade fora da norma, que vai aparecer no enunciado como alternativa errada, incorreta, mas lembre-se, isso é sempre segundo a norma padrão. Beleza? Para finalizar, olho na tela. Segunda parte aí é uma variedade no que se refere à questão morfossintática. Há muita gente que diz assim, eu quero R$10. Em vez de R$10, eu vi ela. Em vez de eu a vi. Perceba que o R$10 por R$10, você pode até perceber que é um erro de concordância também, né? De concordância nominal. No entanto, se você não tiver ainda assistido a aula sobre pronomes ou sobre colocação pronominal, você pode até ter uma dúvida, né? Por que está errado eu vi ela? Porque o certo é que o ela seja um pronome com função sintática de sujeito, já que é um pronome pessoal do caso reto, e por isso não pode aparecer dentro da norma padrão desse jeito. Tem de ser eu a vi, um pronome pessoal do caso oblíquo, funcionando como objeto. Eu trouxe, em vez de eu trouxe. A gente fuma, em vez de nós fomos. Estes são exemplos, né, dos muitos que podem aparecer, dos erros de regência, de concordância, de pontuação, de acentuação, de ortografia. São erros considerados dentro da variedade linguística. Meus amigos, foi um prazer inenarrável revê-los. Bons estudos! Tchau, pessoal!